gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão, tá? Referente à playlist A Pedido. Nesse vídeo eu irei atender ao pedido do Rodrigo, que dentre os assuntos que ele me solicitou a ser explanado aqui no canal, ele pediu que eu pudesse falar um pouco sobre a constituição da psicologia social. Por se tratar de um assunto amplo, né, a história da psicologia social trata-se de um assunto amplo, eu dividi em partes. Então aqui trata-se da primeira parte, certo? E aí nas próximas sessões referente à playlist A Pedido, a gente continua em ordem progressiva em termos cronológicos, tá bom? Então, eu gostaria de, nesse primeiro momento, conversar com vocês um pouquinho sobre Kenneth, que é um dos mais relevantes psicólogos sociais. E Kenneth, ele se posiciona, ele tem um posicionamento a favor de uma produção de conhecimento que é comprometido com a ética, né? E essa produção de conhecimento comprometido ética e politicamente, tratando-se desse posicionamento de Kenneth, ele se preocupa com os efeitos dessa produção de conhecimento no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito ao fazer desses conhecimentos na sociedade, tá? Então, a concepção de Kenneth sobre o conhecimento vem aí suscitar uma importante reflexão para as possibilidades aí de construção do conhecimento em psicologia social. E essa reflexão, ela levanta a seguinte indagação, né? É possível um conhecimento do mundo que possa explicar o comportamento humano em sua essência e que diga uma verdade inquestionável, uma verdade atemporal sobre os fatos? Isso é possível, né? Na concepção de Kenneth, nas reflexões levantadas de Kenneth, há o levantamento dessa indagação, né? E aí a primeira resposta a essa indagação é dada pelos psicólogos sociais que acreditam cegamente na verdade científica, né? Que são aí os psicólogos sociais positivistas, né? Para os psicólogos sociais positivistas, existem leis invariáveis que explicam o comportamento humano, né? Além disso, eles também acreditam que a função da ciência consiste em descobrir estas leis através de procedimentos ditos objetivos, certo? Então, esses são os psicólogos positivistas, né? Muito fundamentados no cientificismo, muito fundamentados na objetividade, certo? Então, o que é que acontece diante disso? Eles acreditam, né, que a função da ciência, como eu falei, consiste nessa explicação, nesse descobrir as leis através de procedimentos ditos objetivos e são muito fundamentados, muito embasados, como eu falei, nas questões científicas, certo? Só que, diferente dos psicólogos sociais, diferente das respostas
dos positivistas, né, são as respostas dadas pelos psicólogos sociais do movimento construcionista social, certo? Que é um movimento em que eu acredito e que acredito que boa parte dos psicólogos acreditam, tá? Acreditam que o conhecimento do mundo consiste em uma construção social e não uma lei universal que venha, como é que eu posso dizer, que venha explicar, né? Que venha explicar o ser humano, que venha explicar a sociedade, que venha explicar as relações humanas, certo? Os psicólogos sociais dos movimentos construcionista social, eles acreditam que o conhecimento ele é muito limitado pela linguagem do contexto em que se produz, do contexto em que se está inserido, certo? E também esse conhecimento construído, ele diz muito respeito, ele é muito embasado, muito fundamentado a partir da nossa concepção de realidade. Ou seja, eles não acreditam que existe, que a função da ciência é explicar de forma objetiva essas leis universais que regem, né, que vão aí ser o princípio da construção do conhecimento do ser humano, que vem aí explicar as relações humanas, que vem aí explicar o ser humano, certo? Ou seja, nesse âmbito não se pode falar de verdade dos fatos, né? Nesse âmbito do movimento construcionista social, não existe uma verdade absoluta com relação aos fatos. E sim, o que existe são versões dos fatos, tá? Fatos estes que são impregnados de nossos valores, certo? Por quê? Porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é verdade para mim é uma concepção que está muito impregnada pelos meus valores, a qual foi construído a partir de um contexto o qual eu estava inserida, certo? Só que nem todo mundo cresceu e teve seus valores desenvolvidos a partir de um mesmo contexto que eu, certo? Então, na constituição da psicologia social, como em seu desenvolvimento no Brasil, nunca houve um consenso entre os pesquisadores. Como vocês acabam de ver, há uma divisão. Existem aqueles psicólogos sociais que são aí positivistas, que são muito fundamentados na cientificidade, e tem aqueles que vêm a fazer parte do movimento construcionista social, né? Então, na constituição da psicologia social não existe um consenso entre esses pesquisadores. E aí a psicologia social ela surgiu entre final do século XIX e o início do século XX. Mas o auge do seu desenvolvimento veio se dar aí na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí alguns autores sustentam que, embora a psicologia social ela tenha surgido como ciência independente nos Estados Unidos, mas as suas raízes são encontradas na Europa, tá? A Universidade de Berlim pertencia à Universidade Moderna, né? Na qual havia aí formas rivais de ciência, certo? As ciências naturais
e as ciências do espírito. Essas ciências do espírito seriam aí as ciências humanas ou sociais. Então, esta separação das ciências levou Wundt a separar a sua psicologia experimental de sua psicologia dos povos, tá? E aí tem um autor que aborda muito isso, que é o Fer, acredito que é assim que se pronuncia, né? Ele conta que, segundo Wundt, os objetos de estudo são diferentes. A psicologia experimental estuda o comportamento, que é passível de ser observado, que é passível de ser quantificado. Então, logo, pertence às ciências naturais. Já a psicologia dos povos, né, estuda a origem da mente pela língua, pela cultura, tá, as quais pertencem às ciências humanas e sociais. Então, Wundt, ele afirma o seguinte: ele afirma que não é possível estudar os fenômenos mentais mais profundos com o método experimental, certo? Pois a mente individual, ou seja, a mente de cada indivíduo, é produto do contexto cultural, certo? Fato que para ele possibilitaria o seu estudo no laboratório. Então, as gerações seguintes de experimentalistas europeus, principalmente o Kupp e Ebbinghaus, né, eles contestam a afirmação de Wundt sobre a impossibilidade de estudar os fenômenos mentais com o método experimental. Eles acreditavam que o corpo humano delimitava, certo? Ou seja, demarcava o objeto de estudo da psicologia. Então, o que é que acontece? Kupp, ele estudou o pensamento sem imagem, tá? E Ebbinghaus, a memória. Então, o pensamento sem imagem de Kupp consiste no fato de que o significado ele pode ocorrer no pensamento sem qualquer componente sensorial ou imagético. Ou seja, Kupp acreditava que não seria necessário o conteúdo sensorial, ou seja, que não seria necessário as sensações ou o conteúdo imagístico, o conteúdo constituído de imagem, para que o pensamento pudesse ocorrer. Ele acreditava nisso, certo? Enquanto Ebbinghaus acreditava que a frequência de associação, tratando-se da memória, seria uma condição necessária para a lembrança. Ou seja, quanto mais eu associo os conteúdos, mais possibilidades e com mais frequência eu vou poder me lembrar dos fatos. Tá? Então, um exemplo quanto a essa concepção de Ebbinghaus, um exemplo bem didático, bem básico. Eu conheço uma pessoa e aí ela tem um nome, enfim, diferente. Só que o nome dela é igual ao nome do meu artista favorito de filme. E aí eu associo. Toda vez que eu ver essa pessoa, eu vou lembrar do meu artista favorito. E aí eu vou lembrar do nome dela. Sabe? É a associação de fatos. Depois a gente pode se aprofundar nessas concepções, nessas novas concepções que vêm aí contestar Wundt, essas concepções desses novos experimentalistas. Isso aí é só para a gente adentrar, certo? Na historicidade mesmo da psicologia social. Então, a partir disso, a partir dessas novas concepções, a partir desses novos experimentalistas, né, houve uma substituição de objeto de estudo. A psicologia social, ela torna-se uma ciência natural. E não mais, como Wundt fez a separação, não mais uma ciência do espírito, ou seja, uma ciência humana, social,
certo? Ela se torna uma ciência natural, deixando de estar vinculada à filosofia e passando a se conectar à biologia, certo? Portanto, o que é que acontece? As posições assumidas pelas novas gerações de experimentalistas foram cruciais para o esquecimento da psicologia social de Wundt. Então, ambos os pesquisadores, eles foram responsáveis aí pelo reducionismo do projeto wundtiano, tá? Porque não se tratava mais de estudar os fenômenos mentais como Wundt havia proposto, mas tratava-se agora de estudar o organismo, certo? Bom, gente, então para não ficar um vídeo muito longo, eu me atenho aqui, certo, a essa parte introdutória. Isso aqui é, como eu falei, é só para que a gente possa entender desde o início como é que se deu essa constituição da psicologia social, certo? Se ficou alguma dúvida com relação a esse vídeo aqui, tu pode mandar um e-mail para mim, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, e aí eu trago a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá certo? Se tu tem também algum assunto que tu queiras que eu aborde aqui no canal, tu envia o e-mail para mim e aí eu vou trazer o teu assunto para dentro da playlist a pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque pode demorar até que eu venha acessar o e-mail de vocês e atender tanto as dúvidas quanto os pedidos, porque eu vou atendendo aos pouquinhos, por ordem de chegada. Nesse momento mesmo, essa playlist a pedido, para atender o pedido do Rodrigo, ela vai estar estagnada nessa série de vídeos sobre a psicologia social, a constituição da psicologia social. E aí, quando eu terminar essa série, é que eu vou poder atender um outro pedido, certo? E poder explanar algum outro assunto solicitado, tá bom? Bom, gente, então é isso. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, tá bom? E aí vocês podem adicionar, podem seguir, apenas para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá certo? Eu não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, tá bom? Como é muita gente, para não ser injusta, respondendo a uns sim e outros não, eu optei por responder apenas por e-mail, por ordem de chegada, certo? Com bastante calma, para que ninguém passe despercebido, tá bom? E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí por isso eu dou uma ênfase maior, certo, a essa área, me atenho mais a essa área, por ser a área que eu estudo formalmente, tá? Mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também, dentro da área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, então fiquem à vontade para se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, certo? Para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha forma de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.